A mesa é uma proposta de discutir o campo dos direitos humanos na relação com o cotidiano profissional do assistente social. Esse é um campo muito amplo, né, o campo dos direitos humanos. Acredito que o convite tenha mais a ver com a minha produção nos últimos anos, relacionada ao campo da diversidade sexual e de gênero, né, que é um subcampo dos direitos humanos, a gente pode dizer assim. E que tem crescido como uma área de intervenção também para o assistente social, para diferentes profissões. Né? Quando a temática dos direitos humanos emerge mundialmente, a questão do gênero e da sexualidade ela não estava imediatamente colocada, mas a partir principalmente dos anos 70, com a introdução do movimento feminista, a internacionalização do movimento feminista, você começa a ter um conjunto de documentos internacionais discutindo gênero, propondo discussões mais a fundo do tema dos direitos reprodutivos, e a sexualidade vem nessa esteira também. E tem uma culminância disso ao longo dos anos 2000, principalmente. No final dos anos 2000 você tem o lançamento pela ONU do Nascidos Livres e Iguais. Depois de uma longa caminhada de lutas sociais, de lutas do campo LGBT, de se fazer representar nas conferências internacionais de direitos humanos, nas discussões nacionais também em torno do Plano Nacional de Direitos Humanos. E o Brasil acaba por ser signatário desses documentos e pela pressão do movimento LGBT interno começa a implementar nos anos 2000 as primeiras políticas especificamente voltadas para o campo LGBT. Junto com isso também você tem uma expansão sem precedentes da resposta pública à violência de gênero, principalmente focada na violência doméstica contra a mulher. Tudo isso daí cria um cenário muito favorável a que diferentes profissões sejam chamadas a atuar, a se posicionar diante desse campo. Então é um período também que os conselhos profissionais eles começam a produzir resoluções, a se posicionar em campanhas, e começa a ter uma produção em algumas profissões que não tinham se debruçado mais claramente sobre esses temas, e que começam a ter que produzir e a construir posturas de defesa dos direitos humanos também nessa questão. Um pouco prata da casa, eu fui professor dessa universidade por um pouco tempo cronológico, mas um tempo muito importante na minha vida. Aqui eu vivi minha transição de gênero, eu entrei aqui como uma professora e saí como um professor. E é muito especial para mim estar voltando ao puro, e podendo dar um retorno, inclusive do que significou para mim pessoalmente em termos de crescimento pessoal e profissional o período aqui. Ao contrário, por exemplo, do que a gente pudesse esperar, isso aconteceu em 2009, 2010, um período em que essas discussões no campo, as discussões em torno da transexualidade, elas eram discussões ainda muito herméticas, muito pouco públicas no Brasil. Então havia um temor muito grande da minha parte, da parte dos colegas, de que viver isso num campus do interior, numa universidade que tem um campus interiorando, pudesse ser uma coisa complicada, que conflitos iam emergir. E eu posso dizer com a maior tranquilidade de que foi o melhor lugar que eu poderia estar para viver essa experiência. Eu não vivi hostilidade, mais do que não ter vivido hostilidade, a gente construiu junto a possibilidade de eu continuar como professor na nova condição. A gente construiu junto uma resolução. A gente tinha representantes no Conselho Universitário da UF, aqui do campus, e a gente construiu junto a primeira resolução de nome social do Rio de Janeiro, a partir da nossa experiência construída em parceria entre colegas, em parceria com o alunado. Então eu posso dizer que não só nós vivemos uma experiência rica de respeito aos direitos humanos compartilhada, como a gente também fez escola. Eu acho que a minha experiência, longe de ser uma questão do ponto de vista individual, tão somente, eu acho que ela é uma experiência coletiva. Ela foi importante porque ela foi uma experiência coletiva, não fui só eu que vivi, mas eu vivi isso dentro da comunidade universitária e tem tudo a ver com o tema da semana de serviço social aqui do Puro.
né, em que a gente tem uma discussão mais ampla do campo dos direitos humanos, mas também tem a proposta de pensar como isso nos afeta no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então é um motivo de orgulho poder estar compartilhando com vocês essa experiência.